As projeções das folhas salariais dos 3 grandes clubes do Recife já estão na mesa para 2026. E quando a gente faz a soma dessas 3 folhas, a gente chega num valor de 7,5 milhões de reais, que é exatamente o mesmo do que foi gasto por mês no começo dessa temporada de 2025. Mas tem uma diferença enorme que certamente já salta aos olhos se você está vendo esse gráfico. Em verde, a distribuição das folhas em 2025. O Sport tinha uma folha de 6 milhões de reais, isso para disputar o campeonato pernambucano. O Santa Cruz largou 2025 com uma folha de 800 mil reais e o Náutico com uma folha de 700 mil reais. Uma diferença de 5 milhões e 300 mil reais entre a maior folha, que era do Sport, e a terceira, que era do Náutico. Um ano depois, a projeção é de um cenário muito mais achatado. Uma conta que chega a partir dos resultados dentro de campo. O Sport foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, e isso é um golpe duríssimo em qualquer orçamento. Então o Sport viu sua folha ser reduzida de 6 para 3 milhões e meio no começo do ano. O Náutico multiplicou consideravelmente, um passo importante, tá? Saindo da terceira para a segunda divisão, e começa o ano já com uma folha de 2 milhões e meio de reais, enquanto o Santa Cruz praticamente dobra sua projeção de folha de janeiro a janeiro, largando agora com 1 milhão e meio. A diferença é que do primeiro para o terceiro foi de 5 milhões e 300 em 2025, será de apenas 2 milhões de reais em 2026. Cássio, a gente tem aqui uma tabela com cores, né, que vão de 2021 a 2026. No seu blog tem esse estudo ainda um pouco mais amplo. A projeção de um equilíbrio de forças e de poder financeiro no estadual de 2026, como há muito tempo a gente não via, tá? Eu diria que nesse recorte aqui que a gente tem na tela, proporcionalmente a gente nunca tinha visto um achatamento como esse entre o Sport e os seus 2 principais rivais. Fred, no blog eu tenho esse levantamento desde 2018. Eu acho que tem até antes, mas eu não estou achando mais na internet, mas desde 2018. Do Campeonato Pernambucano, de uma forma geral, os valores das folhas no Campeonato Estadual. Porque, obviamente, elas aumentam durante o Campeonato Brasileiro. Isso é o início da temporada, a projeção dos dirigentes com fonte. Muitas vezes os dirigentes falaram, outras a imprensa apurou. Enfim, aí fazendo o balanço disso. Nunca tinha tido Náutico e Santa juntos acima de 1 milhão de reais. Assim, já começa daí. O Santa Cruz... Os dois rompendo a casa de 1 Isso. milhão de reais. Né? Na verdade, o Santa Cruz, pela primeira vez, rompe a casa de 1 milhão de reais. Porque o Náutico já teve... Se você vai lá, quando estava na primeira divisão, você volta no tempo. Mas até as folhas ali... Não era folha... Você não começava... Não existia começar com 6 milhões. Isso é a coisa mais recente desses contratos. Sim. Então, não aconteceu de ter esses dois. O Santa rompeu. O Santa passou esse tempo todo... com as divisões abaixo. A última Série A foi 2016. Então, já começa desse cenário. E, para você ter ideia... Esse é o menor achatamento desde 2023. Você fala, 3 anos. Mas o de 2023, ele é baseado na redução do Sport. Porque o Sport ali teve 1 milhão e 800 mil reais em 23. Mas isso não quer dizer que os outros... O Náutico teve 400 mil, o Santa teve 250 mil. Eu fiquei impressionado com esses 250 mil do Santa. E já foram 2 vezes, tu sabe, né? Já foi em 18 e... Em 18 e 2023. Mas 2023 está muito recente para uma folha tão baixa. Assim, mas durante o primeiro turno aumentou a fase. Claro. Pode até chegou um jogador que incrementou a folha. Isso é o que foi dito no começo. E faz esse. Veja, o Santa estava indo para o terceiro ano seguido na quarta divisão. Assim, impacta. Impacta, óbvio que impacta. E com crise política enorme, discussão da SAF engateando. Então, assim, era um cenário perturbador. Então, esse achatamento de 23, ele acontece porque a folha do Sport foi muito baixa em 23. Aí vem 24 com o dinheiro da Liga, né? O Sport passa a ter a influência da Liga. Em 2024, que a gente está vendo aqui no Sport, Fred, chegou a 2 milhões e meio.
começou com 2,5 milhões, mas na Série B, lá no final, quando vai subir, estava 4,3 milhões reais. Aí na hora que sobe, com gratificações, com permanências, contratações, já começa o Pernambucano com 6 milhões, Isso. porque o brasileiro começaria logo depois. E o brasileiro foi bater 6,5 milhões. Então, dentro desse cenário do Campeonato Pernambucano, dá para dizer, com um rebaixamento e esses 2 acessos, que na parte financeira do levantamento que eu faço, isso para mim é muito mais equilibrado do que o de 23, porque eu tô Muito falando. mais equilibrado. Cássio, basta ver, inclusive, proporcionalmente, E tá? isso era o ponto que eu ia chegar, porque no valor, o de 23 a diferença é menor. Só que a diferença é menor, um tem 250, outro tem 1.800, são realidades diferentes. Isso. Aqui a realidade de salário já chega um perfil de jogador que numa folha de 250 mil é impossível. Sim. Enquanto a do esporte cá para nós tem 3,5 milhões com jogadores que não entregaram para ser uma folha de 3,5 milhões também. E aí vale o adendo sobre as explicações. Porque Valem muitos adendos sobre as explicações. as 3 folhas, veja, 3,5, 2,5 e 1,5. Tem um retrô, a gente fala do retrô daqui a pouco, mas focando no trio de ferro, até porque é muito curioso, 7,5 milhões e repetir o valor, mas o achatamento ser tão diferente. Ficou didático. Essas 3 folhas tendem a ser, o campeonato vai até 8 de março, para quem Sim. chegar. A disputa pelo título é dia 8 de março e é porque a Série A começa antes, mas ninguém tá na Série A, vai começar final de março, abril, enfim. Série B no final de março e C&D em abril. Isso. Essas 3 folhas devem ser maiores até a reta final do Campeonato Pernambucano. Por cada um num caminho distinto. A do esporte talvez seja até a primeira a ser maior. Porque a do esporte, na verdade, ela é isso aqui. Isso. Mais do que isso até um Veja, pouquinho. A folha do Santa, ela sobe para aquele valor, a do Náutico sobe para aquele valor. A do esporte, ela desce. Precisa descer. Esse Então, é o ponto fundamental. Esse é o adendo fundamental sobre a folha do esporte. Quando o Matheus Souto Maior... E não é de 6 não, tá? A gente 6 é de 6,5. 6,5. Quando o Matheus Souto Maior, na noite em que vence a eleição, fala dessa projeção de folha de 3,5, a frase dele foi a seguinte, tá? A gente até comentou isso no programa que a gente fez. Se o Sport tiver uma folha de 3,5 milhões, sobrevive bem em 2026. Segundo ele. Né, a frase dele. O detalhe é que é muito difícil enxergar como o Sport vai conseguir reduzir 3 milhões da folha. 3 milhões da folha, tá? Eu diria que com as primeiras saídas, não só a de Thierry, mas as outras que vão sendo especuladas, o Sport vai cortar 1 milhão. Tá? Sérgio Oliveira comunicou a intenção de ficar. Lucas Lima é o maior salário. vai ficar. Um custo de 800 mil por mês de Sérgio Oliveira. O Sport vai reduzir para 5,5 e de onde é que vai tirar os outros 2 milhões? Tá? Então eu acho muito difícil que Matheus consiga, na prática, chegar... Sobretudo no começo do ano. Talvez ele até consiga. Veja que loucura. Mais pra frente. O Sport, talvez, o ajuste seja para menos. Tá? Porque o Sport não vai conseguir, possivelmente, em janeiro, ter 3,5 milhões de folha. Por isso que eu falei que, por caminhos distintos, as folhas tendem a ser maiores. A do Sport, por não conseguir isso. reduzir para 3,5. Isso. E aí é um problema, porque isso não está atrelado à qualidade técnica, em tese. Isso. São jogadores que até podem render no Pernambucano, talvez até na Série B também, mas que vêm de 11 derrotas seguidas. Vem de uma curva muito negativa. Vem de um colapso no brasileiro. Que, inclusive, o novo... Bancou o diretor. Possivelmente vice-presidente, né, de futebol, mas ainda não... Quem está comandando o futebol, né, Marcos Vinícius, né? Quem está comandando o futebol do esporte, nesse início de gestão de Matheus, ele já incorporou um discurso, Cássio, que a gente vem fazendo nos nossos conteúdos do esporte e sendo criticado pela torcida, tá? Que é o seguinte, mas é um discurso, minha gente, que não é o que Fred acha, o que Cássio acha, o que Cauê acha. É um discurso muito pragmático. Com a realidade imposta. A realidade imposta. Você não pega jogador e descarta jogador. O contrato protege muito os jogadores. As obrigações continuam. Então não existe mágica a ser feito, ainda mais para um clube que demorou tanto a entrar no mercado. Então, esse 3,5 milhões, ele é utópico para menos no esporte nesse momento. O objetivo é reduzir até 3,5 milhões. Isso. Eu acho que o esporte não consegue começar o ano, Cássio, com menos de 5,5 milhões. E aí, só dando os números até para passar para o Náutico, o orçamento do esporte em 2025 foi de 183 milhões,
com receitas recorrentes, né, um orçamento tradicional, e dentro desse mesmo segmento, considerando bilheteria, patrocínio, cotas de televisão, enfim, essas receitas regulares, seria de 52 milhões em 2026. Tendo uma projeção interna de uma negociação de Zé Lucas para botar mais 65 milhões, que faria o orçamento do esporte para 117. Que pode até aumentar, porque, por exemplo, já tem 2 jogadores Outras vendas. que já estão com vendas. Mas esse 117 era só com o Zé Lucas. Isso, então, porque você tem aí na conta jogadores com vendas quase que obrigatórias, né? Aju e Vitor Gabriel, que deve gerar mais 7 milhões. Detalhe, seria até melhor para o esporte que nos dois casos não fossem, porque eles estão mais valorizados hoje em dia. Um valor fixado no final do contrato, se os clubes exercerem o direito, eles levam por valor. E em junho, e aí já é obrigatório, aqui não tem escolha, tem a de Fabrício Domingues, né? Que ele vai ser vendido. Já bateu a meta, né? Foi titulado o ano inteiro, todos os jogos. Foi 4,5, pessoal. Eu acho que vai ter aí pelo menos mais 5, 6 milhões, né, de reais. E aí isso incrementaria um orçamento que para a Série B é enxuto. Partindo para o Náutico, que até esse vídeo ainda não tinha lançado o orçamento, o Náutico está indo por 2 caminhos, porque o Náutico está na discussão da Liga. Essa discussão que o Sport teve aqui, o Náutico vai ter agora. O Náutico também é da Liga Forte União. Só que, como a gente já falou algumas vezes, o Náutico, ao contrário dos outros nordestinos que venderam, Ceará, Fortaleza, Sport, CRB, todo mundo vendeu 15%, o Náutico não vendeu nada. Ele é afiliado, mas ele não vendeu porque estava na Série C e a proposta tem sido muito fraca. Então o Náutico tá vendo esse cenário que pode ser uma proposta de 30 milhões, 40 milhões, enfim, é o que Bruno Becker tá vendo isso aí, mas independentemente dessa venda, o Náutico já colocou uma projeção de 2,5. Por isso que eu digo que o do Náutico pode subir, porque 2,5 está sendo sem nada da Liga. E da Liga do Náutico, até como a gente também entrevistou ele dos Anjos aqui, e ele parecia muito adiantado, assim, entusiasta até dessa venda, porque uma parte disso iria para a infraestrutura do Náutico. Agora, certamente uma parte irá para reforços. O Náutico vai pegar 30 milhões e bota no CT, vai gastar com o time também, como todos os outros fizeram. Certo ou errado, mas todo mundo fez isso. Então, Fred, 2,5 sem nada da Liga. E o que é esses 2 milhões, o que significa isso? O Náutico começou como até ali pequenininho, é porque tá proporcional, tá? A arte, só que o Fred até explicou. Foi o próprio sistema que bota aí até para todos esses números são proporcionais ao tamanho do valor. Isso. Até para ficar visualmente bem claro para quem tá vendo. O ano anterior do Náutico, de 700 mil reais, Fred, foi o início do estadual, mas na Série C, quando o Náutico termina conseguindo acesso, já era 1.200. A Série C acabou há pouco. Então, assim, a virada do... Detalhe, a gente gravava esse vídeo com o Náutico já reapresentado, já com contratações já efetuadas, com a eleição já finalizada, com o Bruno Becker reeleito por um mandato de mais 2 anos. E aí, da Série C para a Série B, nem para a Série B, da Série C para o Pernambucano, melhor dizendo, já dobrou. Mais do que dobrou, na verdade. Foi de 1.200 para 2,5. Dobrou e botou mais 100 mil reais ali. Então, é uma folha que o Náutico não tinha há muito tempo. Muito tempo. Repito, acho que a última vez que o Náutico teve um valor desse... Né, foi até uma folha até irresponsável, que foi aquele Náutico de 1 milhão de reais, acho que era com o Martinez, assim... Uma loucura, isso, uma loucura. Que o Náutico fez uma folha absurda no Pernambucano e ficou um rombo para pagar. Então, é um clube que, na largada de janeiro, já vai ter um orçamento competitivo. Na Série B, tá de volta à Série B, os clubes que brigaram pelo acesso, com aquela cara de acesso, eles tiveram folhas entre 3,5 milhões e 6 milhões. Os 6 milhões distorce porque foi o Atlético Paranaense. Não existe um Atlético... Nem o Fortaleza inclusive. Assim, não existe um Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense comprou jogador, falei 500 vezes já, comprou jogador de 30 milhões na Série B. Tipo, ninguém vai fazer isso. Então, esses 6 milhões puxa para cima. Ou seja, todo mundo que brigou teve 3,5, 4, mas teve um que entrou na reta final e que subiu, que foi a Chapecoense. Que era 1,5. Sim. Então esse 2,5 inicial do Náutico é um valor... Para mim, posiciona o Náutico, Cássio, como um clube que pode olhar. Dentro ali dos 10. Primeira página. Dentro dos 10 times ali. 10, 12 times. E primeira página é aquilo, como o Remo falou bem, engatou uma sequência do bate do G4. Isso. Uma sequência positiva. Veja só, eu tenho uma perspectiva para 2026 na Série B do Náutico muito maior do que eu tinha em relação à Chape. Eu acho que a Chape jogaria para não ser... Até porque as contratações foram interessantes isso, também. Eu projetava que a Chape jogaria para fazer o que ela vinha fazendo em 24, em 23, que é 15º, 16º lugar. A Chape foi um vento muito fora da curva. Tá? O Náutico, ele pode estar
montando o elenco, aí depende da evolução que ele dos Anjos vai dar Que é o diretor também, ao né? longo, ao longo do Treinador diretor. Pernambucano, da evolução, mas o Náutico tem um elenco para ser competitivo, tá? Para se posicionar muito mais como caçador do G4, tá? Do que como um time distante. Eu acho que o Náutico tem um volume de investimento bom, um perfil de time bom, tá? Eu só E é não uma acho, mudança Cássio, de que cenário. eu Ano só, passado, eu ano só não passado. acho que esse 2,5 tem uma tendência tão grande assim a aumentar mesmo com o dinheiro da liga. Eu acho que o Náutico aqui já tem uma projeçãozinha. Não, veja, esse 2,5 é sem liga. Eu sei, tá? Esse 2,5 não é que é sem liga ou com liga. Esse 2,5 é o que o Náutico projetou. Sem liga, porque não tem fechado a liga. Mas eu não acho que necessariamente, tá? O dinheiro da liga seria um bônus ao que tá aqui. Eu acho que fica com um aprendizado assim. Infelizmente, na verdade, nenhum dirigente conseguiu segurar Não, pra. não é pra, isso. Eu pra... sei que se eu só tô dizendo, Cássio, que talvez aqui já tenha lá no fundo uma estimativa de que vai entrar mais dinheiro. Tá? Porque eu acho muito pesado você Na fala. passar de 700 para Não, é 2,5. porque não Tá? foi de 700, foi de 1.200. Sim, porque é como fechou o ano. De Fechou o ano. 1,200 para 2,5 de saída. Isso aí. Tá? Dobrou. Eu Dobrou. acho. E onde é que, de onde é que vieram os recursos? Veja, 13 milhões a cota Certo. da segunda. Mas não paga nem esse aumento. Você bota 1 milhão a mais ali. Eu acho que fica apertado, eu acho que o patrocínio pode crescer. Veja, não foi tão conservador. Não foi, pronto, é isso. Eu acho que aqui... Mas puxando pelo que foi dito pelo presidente, esses dois, você pode até ter essa sensação, mas a frase não indica isso. A frase indica, se chegar à liga, é um dinheiro acima desses 2,5. Ok. Mas eu já acho que isso aqui tá dependendo de um ganho que não tá ainda na mão do Náutico. E nem tem como fazer o esportivo, porque, detalhe, o Náutico está fora da Copa do Brasil e está fora da Copa do Nordeste. Eu não acho que o Náutico, Cássio, com a liga vai chegar e vai fazer uma folha de 4 milhões. Não, porque seria uma gestão perdulária, né? Assim, não dá para incrementar. Você tem que... Assim, ficou aprendizado o esporte. Eu nem precisava ter tido esse aprendizado, porque era muito óbvio. Mas, assim, não pode pegar esse dinheiro e botar ele no ralo, não. O dinheiro tem que ficar em alguma coisa. Os aflitos, você tem que... O que puder fazer de reforma dos aflitos no CT, você tem que usar. Não pode ser tudo sem contratação, não, porque vai pelo ralo. Eu acho que o rival ali do bairro próximo ali mostrou... E outra coisa, Cássio, que vai ser fundamental. Essa partida de 2,5... Detalhe, eu não olho pro elenco do Náutico hoje e enxergo 2,5. Mas ainda tem jogadores para chegar. Tem para chegar. E 2,5 não é o elenco atual, 2,5 é o que vai ser. Isso. Depende de como começar a render. Tá? Se render muito bem, o Náutico pode dizer, vou trazer mais 2 aqui, de alto nível, encaixar, você sobe pros 3 aí sem dúvida. e voa. Se a campanha tá marola, ali nem cai nem nada, você mantém aquilo. Isso. Agora, se a campanha... a sensação do campeonato vai sempre existir. Se tu tá ali, ó, meu irmão, se chega esse cara aqui, meu irmão, se chega esse meia esquerda aqui, resolve, a gente vai entrar... Esse meia chega. O futebol sempre foi dessa forma. E então, Cássio, já se as coisas colapsarem, vai ter que te recontratar, e aí você vai inflacionando a folha, tá? Vamos então pro Santa Cruz. Que é outro caminho, o do Santa. O do Sport, a redução, com a dificuldade de reduzir. A do Náutico, o aumento já pelo acesso da C para B, que tem um crescimento considerável. O do Santa, da D para C... O Santa ganha calendário, mas em termos econômicos não muda tanto a cota de TV, né? É disso aqui para isso aqui. Da C para D, da C para B, que foi o caso do Náutico, já tem. Você multiplica por 10, assim, o que o Náutico... ou mais, o que o Náutico ganha de TV. E um calendário realmente maior. No caso do Santa, Fred, que tem esse orçamento, ele tem que lembrar que o Santa vai ser o primeiro ano dele como SAF. Esse 1,5 do Santa... Detalhe, o Santa tá falando há tempos que vai ter a maior folha da Série C. O Santa subiu e disse, o Santa vai ter a maior folha da Série C. Você não precisa ligar para os 20 clubes, mas pelo menos tem uma consciência de que vai ser perto do Paysandu, perto do outro. Nesse momento, para correr atrás do que o Guarani tá fazendo... Mas exatamente o que eu tô falando. Porque o Guarani teve a venda de Richard Rios, Não, né? Você não... Mas o Guarani quase perdeu o brinco de ouro já 3 vezes. Mas, Cássio, conta tem pra pagar. Mas os reforços são... Ele tá trazendo jogador de Série B. Tá? Hoje é um mercado incomparável. Escuta a frase que eu tava dizendo. A frase que eu tava dizendo é o seguinte. Você não precisa ligar pros 20 clubes pra dizer, eu tenho ou não tenho a maior. Pra mim, assim, é uma frase de fácil compreensão, creio. É assim, a gente vai ter a maior, significa que,
tá no teto aqui, pode estar empatado com o Guarani, pode estar Sim. empatado com o Paysandu, não precisa, a frase para estar certa, ela não precisa ser logo que não precisa ser tão literal para dizer, ó, Certo. a maior. Se ela for a segunda maior, bateu, eu disse, ó, Tá. foi uma das maiores da competição. Acho que o Santa e vai ter, porque esse 1,5, esse Bruno Rodrigues, isso é do início do Pernambucano, que já tá, detalhe, o Santa tá começou com 800 mil no Pernambucano. Na Série D tava entre 1 e 1,200 naquela reta final. Porra, já chegando jogador, enfim, já tinha Claro. passado de 1 milhão. Sim. O próprio presidente do Santa Cruz falou algumas vezes. E para esse Pernambucano começar 1,5 milhão, não é para ganhar o Pernambucano, não é naturalmente, pode ganhar, mas o sentido é a montagem do time brasileiro está começando agora. Não é jogar o Pernambucano para ter a vaga para jogar a Série D. Não tem, isso não tem esse desespero. É jogar o Pernambucano como preparatório para o brasileiro, e até o brasileiro, a projeção do Santa é que a folha seja de 2,5. É botar 1 milhão a mais. Aí Fred estava com a dúvida do Náutico do recurso, mas aí a gente vai para particularidade da receita do Santa, Que é a SAF. que é a SAF. E a SAF do Santa, aprovada recentemente pela Assembleia Geral de Sócios, com votação 99% dos votos válidos, Fred, ela estipulou, como a gente já falou algumas vezes, valores mínimos por qualquer divisão que você esteja. Ou até se tivesse em divisão, se não me engano, 6 séries é 12 milhões. 52 milhões para a Série B, 100 milhões para a Série A. E a Série C, a Série D acho que é 20. E a Série C, no início desse contrato, era 32. Mas na reta final da aprovação, ela acabou passando como 36. Aumentou, ela foi. Então, o que é isso aí? A gente sempre bate naquele ponto. Não é que o investidor vai colocar 36 milhões no Santa Cruz. Eu acho que já ficou claro. Muitos investidores nos primeiros anos de SAF passaram essa lorota, não foi? Mas a galera foi aprendendo. Não é exatamente isso. Mas por contrato, o Santa precisará ter uma receita faturada, um balanço, um demonstrativo contábil com receita de 36 milhões de reais. O Santa, há alguns anos, não chega perto disso. O Santa bate 17, 18, 20, 22. Vai ter um público. O Santa vai jogar na Arena Pernambuco, né? O Ruda vai ficar Quanto fechado. foi do Náutico, Cássio, ano passado? Acho que é 25. Mas a renda ficou muito clara. A renda que o Santa gerou muito mais recursos. Quadro de sócio é que o Santa ainda não alavancou ainda. Precisa alavancar. O do Náutico, por exemplo, está fazendo um feirão de sócios que já está batendo 5 mil adesões. Assim, deve dar um aumento substancial. No caso do Santa, vai ter esse aumento natural pela maior parte de quantidade de jogos, qualquer negociação do tipo patrocínios, enfim, sócios. Mas se não, e pode bater 36 milhões. Se não bater, o investidor, ufa, resolve. Mas se chegar em 30, tem que aparecer 6 milhões esse ano. No caso, 26. Por contrato, isso vai ser sempre assim, todos os anos, a divisão que o Santa tiver, o Santa tem que ter, no mínimo, a receita. E a dificuldade para os investidores, na minha opinião, para os investidores, um dos maiores cenários, dos piores cenários, é o da Série C. Sim. E aí é bom pro Santa, na verdade, que ele tá jogando. Porque na primeira divisão com 100 milhões, aí, na verdade, assim, até agora, inclusive, não entendi. Não, quando chega na série A, Cássio, eu não como entendi porque foi tão baixo. Mas a gente viu, quando a gente estudou a do Ferroviário, né, do Ceará, foi do Ferroviário, né, que divulgou tudo bem transparente, foi a primeira a ser bem transparente. No mesmo esquema, inclusive. Você percebe, a chance do Ferroviário era 50 e pouco quando chegasse na A. Você percebe que na A para. Na A é que eles eu trouxe até aqui, na A o clube vai pelo que ele tem. Mas aí a SAF pode colocar sem a obrigação. Ela pode dizer, para deixar o clube mais forte, eu vou colocar. Mas o meu ponto é o seguinte, é que 100 é uma margem assim que é tipo... O Santa vai fazer sozinho. Não tem como, assim, com cota de televisão tu já bota 80, pô. Claro. Assim, não faz nem não faz sentido, assim. Foi muito baixo, na verdade. Mesmo você considera, vai ter a correção, em 15 anos vai ter a correção. Só que a cota de televisão desse ano pagou 80, não dá pra ser 100. Então, Cássio, mas na C... A SAF existe para ajudar na D e na C. E na própria B com 50, tá? Porque 50 milhões assim também não... Tem algum esforço, dá. Mas tem que ter alguns... O Santa não teve essa receita, mas na C tem essa dificuldade. Se o Santa subisse esse ano, agora, já no primeiro ano, na C, subir, ele, puro sangue, teria dificuldade de fazer 50 na B. Talvez. Porque aí tem que ver... Talvez, eu acho que teria. Teria. Poderia bater, mas veja... Isso sem considerar um eventual contrato com Liga. E é o torcedor do Santa que está acompanhando a gente aqui. É até ruim fazer esse comparativo com o próprio balanço do Santa, porque como o Santa está há alguns anos nessas divisões abaixo, a última vez que ele estava na parte de cima... Era outra realidade. Veja, a Série A do Santa em 2016
Claro, são valores nominais, tem a correção. Mas a Série A do Santa, em 2016, o faturamento do Santa foi 36 milhões de reais. Sim. E é o maior faturamento? E é o maior faturamento da história do Santa. Então, eu não tenho como garantir se o Santa faz 52 milhões, 50 milhões na Série B, tá entendendo? Sim. Mas na Série C, o Santa que está resguardado, o investidor, Sim, sim, a sim. responsabilidade não é do Santa. O Santa vai fazer na verdade, o Mas investidor para tem mim isso é interesse. muito claro, Cássio. A SAF existe para ajudar na D, ajudar na C, complementar se preciso for na B, e aí na A SAF ela já tem plena liberdade, porque ela já conseguiu o objetivo de tornar o clube capaz de caminhar com as próprias pernas, de ser competitivo com as próprias pernas. Né? E eu fui checar só para não ter o erro. A gente tava falando o número, mas é 52, estava certo, tá? E o da D é 12 sem série, 20D, 36C, 52 e 100, como a gente tinha falado. E é exatamente esse o ponto, Fred. Com 2,5, aí perceba, 36, muita gente está dividindo por 12. A conta exata não é dividir por 12, é dividir por 13,3. Porque tem o 13º E as férias. e tem as férias. Então, quando você. E ainda tem outros custos, naturalmente, mas o 12 não é uma conta muito precisa. Se você dividir esses 36 milhões por 13,6, 13,3, desculpa, isso daria 2 milhões e 700 mil reais por mês. Acima dos 2,5 que o Santa Projeto Brasileiro. Sim. Mas aí tem imposto e outras coisas. Tem a vida do clube, né? Mas detalhe que A associação cuida dela sozinha. Mas tem estádio. Não, o estádio vai estar reformado pelo Sim, outro valor, inclusive. Eu sei. Mas tem custos de arena, tem todos esses custos do futebol. Né? Assim como tem outras receitas, Claro, enfim. isso. Então, nesse caso, essa folha do Santa para 2,5 batendo no brasileiro, ela vai ser muito interessante. Tem o Super Guarani que o Fred citou, mas são 4 vagas Não, na Série C. 2,5 é muito alto. Pô. O Náutico subiu com 1,2. Não, 2,5 é muito alto. Veja, o Náutico subiu com 1,2 e de 25 para 26, o mercado não mudou para você precisar de 2,5 para 2,5 na C é muito alto, pô, muito alto. Se o Santa conseguir e aí realmente... bate o que o Santa falou, você vai ter uma das maiores folhas, como teve da Se D. o Santa chegar em 2,5, veja só, em dezembro não se compara o nível de reforços do Guarani com o do Santa Cruz. Mas pode ser que o Guarani, até porque joga o Campeonato Paulista, já esteja... E é muito curto, né? Já esteja no nível de reforços muito mais alto. O Santa precisaria fazer, depois do estadual, um novo ciclo. Tá? O Guarani está contratando jogador de Série B. Pô. O Guarani está disputando jogador com o Náutico, disputando jogador com Vila Nova. Um campeão brasileiro, tem e ligou ao IN para o ano Paulo. que vem. E é um projeto, né, ganhou muito dinheiro com essa venda. Tá? Ele tinha uma parte exatamente. Muito dinheiro. E a partir dessa negociação, o Guarani está se viabilizando para a próxima temporada. Tá? Cássio, fala um pouquinho desse retrô para a gente completar. No caso, só para o Guarani, caramba, ganhou Ganhou quanto? Muito 25 dinheiro. Milhões. 25 milhões, pô. Ganhou a saga. Foi, pô. É muito dinheiro. Mudou o Guarani para o ano que vem. Pô, realmente. E o modelo é turno único, né? Da Série C, depois de 2 quadrangulares e tal. Ou seja, você joga o Guarani, torce pro Guarani para outro quadrangular, assim, na disputa. O retrô que a gente tá citado aqui, ele tem a particularidade de... É um clube empresa, fundado em 16, profissional do futebol profissional desde 2019. E nos 2 anos anteriores, Fred, o retrô teve a segunda maior folha. Assim, é meio bizarro, né? No levantamento que eu tenho de 18, eu tenho as 4 maiores folhas desde 18. Em 18 foi o Salgueiro, 19 o Central, em 20, aí começa o retrô. Na hora que o retrô entrou no Pernambucano, ele nunca mais saiu dos 4 primeiros lugares, Fred. Assim, ele tirou já Central e Salgueiro dessa lista. Totalmente. Aí o retrô larga em quarto na colocação das maiores folhas. Quarto em 20, quarto em 21, quarto em 22, terceiro em 23, segundo em 24 e 25. Aí o que aconteceu? Aí 25 foi o auge. R$1 milhão. É uma coisa assim inacreditável que um clube que não fosse Náutico, perceba que nem Náutico nem Santa Cruz tinham folhas de R$1 milhão, tá? Nesse período aí. E nem de 18 para cá. De 18 para cá. Só o Sport e esse retrô tinham conseguido esse valor, assim. O retrô, que era o campeão da Série D, o retrô ganhou a Série D de 24, foi pro Pernambucano de 25, na condição de campeão da 4ª divisão, com um milionário, que é Laércio Guerra, que é o dono do retrô. Foi vice-campeão pernambucano nos pênaltis. Detalhe, essa folha de R$1 milhão quase valeu o campeonato pernambucano, tá? Essa folha de R$1 milhão quase venceu aquela de 6 milhões, assim. Porque aí tem um jogador de 100 mil, tem um Fernandinho ali na qualidade técnica. Por isso que esse pernambucano vai ser muito disputado. Não, esse campeonato pernambucano, Cássio, vai ser um dos mais disputados da história. O outro tá nem treinando, tá? Era justamente o que eu ia dizer, porque não é só aqui no dinheiro não, tá?
na prática, aqui tá treinando, aqui se representou. Os três estão. O Náutico se representou, tá? No primeiro dia de treino, o Santa já até amistoso fez, tá? O Retrô já vem trabalhando e o Sport tá completamente Até essa gravação perdido, não tinha técnico. Tá? Né? E completamente sem data para ter treinador, sem data para voltar os jogadores, assim, um clube flutuando no mais absoluto nada nesse momento. Tá? Achando que dinheiro resolve ponto. Nem dinheiro tem para resolver, mas... Para diminuir, no caso. Né? Então o Retrô, Fred, que tinha 1 milhão ano passado, caiu para a 4ª divisão. Foi rebaixado na Série C. Foi a primeira participação na Série C, já foi rebaixado. E aí, pela primeira vez, pode ver, ó, 250, 300, 700, 1 milhão. Deixa eu ver aqui, até que se foi... O Retrô começou com... Ele foi nessa escadinha, mas não dá para... Ainda que lá seja... Ele até lembra que a gente falou na final do Pernambucano, na ida, que era para 100 milhões ele aguentava, porque eu disse que o balanço do Retrô o passivo já estava em 50 milhões. Era um passivo a partir de aportes feitos pelas outras empresas de Laércio. Ele tem, então, assim, o dinheiro é dele, na verdade, é um empréstimo da faculdade, de outra empresa, e fica como Retrô devendo, mas era um passivo de 50 milhões, e ele falando, em todo brincadeira ou não, mas a pergunta foi séria, todo ele respondeu a brincadeira, mas respondeu seriedade, que até 100 milhões aguentava. Porque realmente tinha essa capacidade, um cara que tem essa capacidade financeira, mas também não precisa rasgar dinheiro. E na hora que teve esse rebaixamento, cortou pela metade a folha aqui. Foi de 1 milhão para 500 mil reais, que é abaixo do outro ano onde ele estava na 4ª divisão. Mil. E perceba que era esses 700 mil. Se você coloca o IPCA, seria muito maior agora. E aqui é na largada, né? Pode ter aumentado, né? Assim como o Retrô também pode guardar. Aí eu conheci o pessoal do Retrô e é o seguinte, 500 mil do Pernambucano com projeção de 600 mil da Série D. Ou seja, fechou mesmo a torneira. Fechou a torneira. Porque... E tem que fechar mesmo. Não, assim, e detalhe, mas o Retrô tem 30 jogadores espalhados pelo Brasil. A gente nem sabe de vez em quando, mas assim, aí vende 20% de um, 15% de outro, já começou a ganhar dinheiro com o jogador. Mas isso aqui é futebol profissional. É jogo da base, rendendo na base, mas no futebol profissional o gasto estava muito grande já. E aí o Retrô vai ter que se virar com 500 mil do Pernambucano, o que é suficiente para ser a 4ª maior folha. O Pernambucano só vai ter 8 times. Os outros são Maguari, Jaguar, Decisão e Vitória, todos abaixo disso. E na Série D, 600. É isso, tá? Não são cartas na mesa, Cássio, são cédulas na mesa. Ou Pix, contas bancárias na mesa. Ninguém recebe mais em espécie aí não, será? Recebe não. Se receber, é para investigar. Se receber em espécie... Quem receber espécie aí... É para investigar. É verdade. Então é isso, tá? No banco imobiliário, na questão financeira... É equilibrado. Um equilíbrio... O maior do... Veja, lembra o clássico do Abismo? Sim. O clássico do Abismo era uma diferença... 2018, né? Isso. Lembra? Era 2,5 no Sport, 200 no Náutico. O Náutico é o campeão. Mentiroso aquele 200 no Náutico também, mas começou com 200. Então, assim, na questão financeira, um equilíbrio total. Na questão moral, nem se fala, porque o Sport chega curvado pós o pior ano da sua história e os seus rivais chegam celebrando os acessos que lutaram muito para... E renascimentos, né? O Santa com essa questão da SAF, o Náutico por voltar para uma série muito mais condizente, com a história do clube, né? E onde o futebol rola com mais profissionalismo, né? E tem a questão organizacional, que não é só questão moral, que a gente já falou aqui, tá? Evolução de elenco, treinador, trabalho, filosofia. O Sport larga muito atrás, tá? Agora, obviamente, o Campeonato Pernambucano permite que essas diferenças... É muito curto o campeonato, só são 7 rodadas, né? Mas permite que, de alguma forma, com 2, 3 jogos, você já tem G6 nivela também, um pouco. Né? Mas, sobretudo, isso pesa muito para 2, 3 jogos ali. Só que o terceiro jogo já tem até clássico, né? Náutico Sport é na terceira rodada. Lembrando sempre que não é só subir o valor da folha, não, meu irmão. É investir direito também, né? Porque se o cara quiser, hein, com esses 2 milhões e meio do Náutico, que for 500 mil num jogador que pega banco, que come banco, outro que não corre pra ninguém, ou seja, no fim das... A gente viu isso aí recentemente, assim, sobretudo naquela figura ali de cima. Então, assim, se a galera tá com mais dinheiro, que os investimentos sejam bons, que significa que melhores, que significa que o campeonato pode ser mais animado. Isso, tá? Pra quem não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, fiz mais um programa ao lado de Cássio Zirpoli. A direção é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza, tá? Se você viu algum corte desse nosso conteúdo por aí, possivelmente o corte foi assinado por Caio Cortes. Nós somos o 45 Minutos, tá? Estamos na estrada desde 2014, são 11 anos nessa estrada, tá? Indo para nossa
12ª, 13ª temporada, tá? Porque a conta é diferente. Terceira, Porque né? porque o 10º é o ano 1, né? Exatamente. E é fundamental o apoio de vocês para a gente chegar até aqui, para a gente continuar nessa jornada, trazendo os melhores conteúdos possíveis, respeitando muito o seu interesse, o seu tempo. Aqui não tem clickbait, aqui não tem fake news, aqui não tem apelação, aqui a gente não joga um mistério para gravar um programa que nem dissolve esse mistério. Aqui a gente faz tudo às claras, tudo de forma muito direta, com conteúdo e qualidade, com pesquisa, com apuração, com edição, com o visual para entregar para vocês, de fato, qualidade e respeito ao seu tempo, à sua atenção. Se você puder nos ajudar de alguma forma, a gente agradece demais. De que formas você pode nos ajudar? A primeira delas, se curtiu esse vídeo, curte mesmo. Vai ali, aperta o botãozinho de curtir. É importante para a gente. Parece nada, mas é importante, assim como estar inscrito aqui no canal e ativar as notificações. Se você quiser partir para um outro nível de ajuda, a gente abriu recentemente, acho que nós fomos, Cássio, o último canal do YouTube a disponibilizar. Sempre que a galera colocar um recurso no YouTube, a gente vai ficar por último. vai ficar por último. A disponibilizar o clube de membros, tá? A gente tem algumas categorias. Ainda essa semana a gente vai ajustar o que cada categoria realmente vai ter, mas os vídeos restritos, eles vão começar a vir, vídeos especiais, faremos. Com conteúdos históricos, com bastidores, com algo que Histórias, traga enfim, um pouco mais, né, do universo 45 minutos para vocês, mas a gente se compromete também com o público geral que a nossa cobertura não vai ser esse tipo de vídeo nada você fechada, vai continuar sendo aberta, tá? Vão ser vídeos de um outro perfil, mas que acho que muita gente pode gostar também, e seja por esses vídeos, mas fundamentalmente para dar lastro ao nosso projeto, se torna membro aqui, tá, do nosso canal do YouTube. É importantíssimo essa resposta pra gente. Agradecemos muito, tá, a atenção, o tempo de cada um de vocês. Agradecemos também a Bet Nacional, nossa patrocinadora master, ao Village Porto de Galinhas, que está com a gente desde 2014, Cássio. O código podcast45, tá, um código aí que dá 20% de desconto real na menor hospedagem do Village. Quem é aqui de Pernambuco, acho que quem assistiu esse vídeo, a grande maioria é de Pernambuco. Porra, em 50 minutos tu tá no verdadeiro paraíso, e com o nosso código paga verdadeiramente menos, tá? Esse código é o único código que eu garanto em qualquer desses esquemas de viagem que não tem nada, nenhuma casca de banana. Você vai no motor de buscas do site do Village, que é onde você encontra as hospedagens mais baratas, e mesmo se for promocional, esse código ele atinge 20%, tá? E na hora você já tem, na hora lá no site mesmo você já tem a redução, tá? Esse código também vale para a Bet Nacional. Se você abrir sua conta na Bet Nacional, você coloca podcast 45, tá? E aí não tem ganho não, cara. É só para dar uma moral realmente, para mostrar que a gente consegue dialogar com o nosso público, consegue chegar até ele, tá? Além do Village da Bet Nacional, a Monte Belo, tá? Uma das maiores distribuidoras de produtos de saúde e de bem-estar e de qualidade de vida do país, tá? Muito forte aqui no Recife, começa a ter um público cada vez maior comprando nas lojas que a Monte Belo está abrindo na cidade. Vai no Instagram, loja Monte Belo, tá? Frete grátis para todo o Recife. Tem muita coisa, Cássio, que a gente fala assim, produto de saúde e qualidade de vida, a gente não imagina o que é, mas é fundamental, tá? Meia de compressão, por exemplo, é algo que cada vez mais as pessoas estão usando no dia a dia, tá? É uma proteção para a sua saúde, tá? As luvas, sandálias ortopédicas, confortáveis, aquelas sandálias nuvens bem gordinhas. Eu acho que a gente devia até trazer para ficar aqui cada um com uma sandália daquela no estúdio. Tá? Aí você coloca a meia de compressão. O lençol aqui, ó. Você coloca a meia de compressão. Vai chegar o momento que a gente vai gravar aqui, ó. Lençolzinho aqui daqui para baixo. Que nem para apresentar o jornal hoje, Jornal Nacional, a galera dizia, né? Então é isso, tá? Monte Belo, A10 Saúde Esportiva. Celso vai começar o tratamento, viu? E vai pro Monja. O homem vai pro Monja, tá? O homem tá pesadinho. Tá, vai pro Monja. Todo mundo aqui é Espírito São Paulo Futebol Clube. Então, a receita aí do nutrólogo de São Paulo, a turma... Soldado pelo São Paulo. As procedências são as mesmas, não da 10, né? Sim. A minha é a de Rodrigues. Com Z. Com Z, tá? Pra fechar, a gente ainda tem Indaiá, tá? Aqui com a gente, fundamental pro nosso estúdio. Vocês não estão enxergando não, mas
Do lado de cada Inclusive, parede tem depois dessa um Magrão, freezer. tô com sede, inclusive. Então aí. vamos lá, de Indaiata. Valeu, Bora. galera. Grande abraço a Abraço. todos. Até a próxima. Tchau, tchau.